falou assim, André, o São Paulo cai para você? E o que explica essa crise? Ontem o São Paulo jogou no Cícero Marques de Souza, o estádio que o Red Bull Bragantino está mandando seus jogos enquanto o Nabi Abichedi está em reforma. Com um público baixo também. 7 mil, acho que no máximo. No máximo 7 mil, acho que foi 6 mil e pouco, na verdade. Mas o que explica essa crise, Hernan? E São Paulo cai para você? Tem a pergunta do Marcelo Peixoto. Vamos lá, eu passei amanhã, nessa trajeto Curitiba-São Paulo, também falando com algumas pessoas do clube do São Paulo e falei com alguns atletas também. Assim, o que eu mais ouvi nas apurações, o que eu mais tenho escutado de jogadores, de pessoas que estão no dia a dia no CT e tal, que o momento do clube financeiro, o momento do clube político, o momento do clube de estar em páginas policiais, investigações, se reflete sim dentro do campo. Então assim, o São Paulo hoje, isso que a gente está vendo da torcida, o São Paulo ter esses apagões de 5 minutos, de falta de confiança, de quando o time toma um gol parece que vira terra arrasada, é um pouco do reflexo dentro de campo, porque assim, os caras sabem que vai sobrar reclamação, vai sobrar questionamento, vai sobrar protestos. Então o jogador perde um pouco a confiança. E aqui, eu não estou aqui para passar pano para jogador, eu estou trazendo uma informação de bastidor, tá? E de fato, alguns jogadores sentem isso. Alguns atletas sentem um ambiente carregado no clube. Isso bate no vestiário. O vestiário ontem, pós-jogo, era um vestiário muito silencioso e para baixo, né? Aquela coisa de remoer mesmo a derrota. Sim. O Rafinha é um hoje, executivo muito atuante nessa coisa da cobrança, nessa coisa de falar com os atletas. E obviamente, esse resultado nos bastidores do São Paulo foi tratado como inadmissível. Não podia ter perdido ontem e não poderia ter perdido da maneira que perdeu. Que virada. Porque volta aquele filme. São Paulo jogando, o São Paulo jogando lá no Cícero Marques, o São Paulo jogando, faz um primeiro tempo bom, faz o placar, o Arthur sempre é um cara que desequilibra, tem sido o Marcos Antônio, o Arthur, o Wender ontem fez uma boa partida. Também achei. Saiu com dores. Saiu com dores? Saiu com dores musculares, vai fazer o exame para ver se vai ter gravidade, se tem alguma lesão. Provável que tenha, tá? Provável que tenha. Então, assim, seria já mais um problema para o Dorival Júnior contra o Flamengo. Então, assim, vamos lá. São Paulo em páginas policiais. São Paulo sem dinheiro para nada. Chamando o jogador para conversar e explicar a situação financeira. São Paulo chama jogador para conversar e traz o diretor jurídico para explicar o momento financeiro. Jogadores indo embora. O Alan Franco pediu para ir embora. 2 meses atrás pediu para ir embora. O Rafinha confirmou isso que a gente trouxe quando teve a negociação do Alan Franco com o Tigre do México. Ele pediu para ir embora. Outros, debandada de atletas, né? O São Paulo não usa seu próprio estádio. O São Paulo é um time nômade hoje. O São Paulo não joga em casa. Os caras estão acostumados a jogar no Morumbi, jogar com a torcida, mesmo com pressão. É diferente você jogar no seu estádio. Até para você se impor. Porque, assim, jogar no Cícero Marques lá, jogar na Vila Belmiro, jogar no Brinco de Ouro da Princesa, é equilibrar, muitas vezes, para o adversário, um campo neutro. Então, assim, tudo que está acontecendo no São Paulo não é por acaso. É um reflexo do que acontece fora do campo. E aí a diretoria do São Paulo, em relação por exemplo, Dorival Júnior, há uma sinergia. Assim, a chance do Dorival Júnior largar o barco é 0. Não tem essa chance, então? 0. Mesmo com toda essa pressão? Chance 0. Dorival não vai largar o barco. Sim. O Dorival acredita que pode fazer o time jogar. Só que dentro de uma capacidade que é reduzida. Dentro de uma situação em que ele não tem muitas peças. São Paulo está contratando. Basta você ver aí o perfil de contratações, vou nem falar de nível, tá? Porque os caras ainda vão jogar e podem jogar bem. Sim. Mas estou falando de perfil de contratação. É mercado alternativo, é jogador sem contrato, é jogador que você tem que ficar ali
conversando 4 vezes para o cara vir, que é o caso do Domingos Duarte. Esse convencimento, assim... O São Paulo, outra situação que deixa todo mundo internamente, isso, sem dúvida nenhuma, contamina o vestiário, transfer ban. O São Paulo toma um terceiro transfer ban, e aí, será que vai receber salário? Sabe que o que foi conversado vão honrar? Então, assim, o São Paulo hoje vive um momento em que tem que ligar o sinal de alerta e não tem que pensar. O torcedor de São Paulo não pode se iludir nesse momento e entendo que falta um pouco da diretoria vir a público e falar um pouco isso, no caso do Rafinha, o próprio presidente Macis, que tem feito alguns encontros com criadores e tal. O Rafinha deu uma longa entrevista para os amigos lá do GE, mas a questão é falar para o torcedor que o momento é muito delicado, o momento é muito difícil e assim, não dá para pensar, torcedor de São Paulo, não se iluda que o time vai ser campeão, que o time vai brigar lá nas cabeças, que o time vai fazer frente ao Palmeiras. O São Paulo hoje já é o 9º colocado, tem que olhar muito mais para baixo do que para cima. Sim. E principalmente... mas o São Paulo, o Dorival é muito bom de mata-mata, tal, não sei o quê. A Copa Sul-Americana é uma mini Libertadores. O São Paulo hoje não tem que olhar para títulos e nem vai olhar para títulos. Não, o torcedor de São Paulo tem que ficar preocupado com zona de rebaixamento. Você falou um nome interessante, ele está sendo ativo nos bastidores, mas eu confesso que há tempos que eu não ouvi falar sobre ele, o presidente Macis. Sim. O Rafinha, sim. Sempre me parece ser um cara que participa, dá a cara, dá a entrevista, é ativo no vestiário. Mas eu confesso, não sei se eu estou errado, que faz tempo que eu não ouvi falar o nome do Macis. Se ele está participando das reuniões, está tentando se mexer. Macis é o presidente. Mas ele está ativo, ele é assim, ativo, continua sendo ativo. nas decisões. Entendi. A sua maneira, ele é ativo. Tanto que, assim, há uma ideia, isso aí não está confirmado ainda, mas existe esse papo de bastidor do Macis concorrer à presidência. A reeleição? Reeleição não, né? Porque não é uma reeleição, eleito, ele concorrer à presidência. Perfeito. Né? Dar uma continuidade naquilo que está fazendo. Sim. Então, assim, muita coisa precisa melhorar no São Paulo. E o reflexo de tudo que está acontecendo, vamos lá, de novo, reflexo do que está acontecendo hoje no São Paulo, de resultado ruim, de tomar gol de virada, apagão, de um time sem confiança, de um time que ainda está buscando entrosamento. Reflexo disso, notícias do São Paulo em página policial, você não ter o seu estádio, você tem que bater muito nessa tecla, você não ter dinheiro para nada e você toda hora tendo notícias que nunca foram notícias do dia a dia do São Paulo de transfer ban. Essa questão da página policial ainda pega muito, né? Cada dia tem uma notícia nova. É piada, né, cara? Piada. É piada. E aí é do estádio, São Paulo, que está numa situação ruim nos bastidores, não está bem financeiramente, que deveria ter sua torcida ao lado, manda um jogo no estádio que não tem esse apoio em massa. Né? Vamos lá, assim, é tão essas decisões de você vender, tudo bem, você faz uma parceria com a Live Nation, que é uma grande produtora de eventos e tal, traz só cara top aí para o Brasil, para os shows e tal, mas assim, é uma decisão tão pouco inteligente, esse contrato que foi fechado pela gestão Casares, ela é tão incompetente, ela é tão irresponsável que não se pensou no futebol. O São Paulo já diz o seu próprio nome, São Paulo Futebol Clube. Não é uma casa de show, galera. E aí quando você faz um contrato longo em top de shows, beleza, maravilhoso, entra dinheiro e tal, mas e o futebol? Mas e o torcedor? E o cara que vai no Morumbi, paga 50 conto, 70 conto no estádio, mas ele tem que ver o transporte, tem que ver a alimentação, às vezes o cara tem mais de um filho. Como é que a nova geração de São Paulinos vai ser formada se o cara não tem um estádio, malandro? Cara, é desesperador isso. É desesperador ver a situação do São Paulo. Tipo assim, não tem um campo para você jogar. Como é que você vai chegar e falar isso pro torcedor? Ah, vai lá no Cícero Marques. É longe pra caralho você ir para Bragança Paulista, você ir pro interior de São Paulo, é gasolina que você gasta, é pedágio. Não é todo mundo que pode ir, velho. Então, assim, esses contratos com a Live Nation, essa
postura que se teve da gestão em relação ao São Paulo, vai entrar dinheiro, é ótimo, não sei o quê, o marketing, o cacete A4, mas, cara, o futebol foi largado. O futebol virou segundo plano num clube que se chama São Paulo Futebol Clube. É lamentável, cara. Triste. E aí o reflexo do público de ontem no Cícero, né? O público baixo. 6 mil e pouco, cara. Beleza, São Paulo não tá jogando o fino da bola, os caras não estão com confiança. Mas, cara, mesmo que se você for pra vaiar a porra do time, cara, tem que ir no seu estádio. Sim. Não e tem a torcida tá no seu direito de vaiar. Lógico que tá no direito. Sim. Pega a rede social hoje, cara, é só reclamação, e com razão. O Mike Camilo falando aqui no nosso chat. Se o São Paulo vai cair, eu não sei. Só sei que é um dos candidatos. E aí o Vitor falou assim, muito merecido cair. Aí é a opinião do cara. Ele falou assim, muito merecido cair. Os caras mandaram embora um treinador líder do campeonato. Eu acho que aí é uma discussão, acho que até é importante essa discussão. O próprio Macis, nesse encontro que ele fez com a galera de criadores de São Paulo, deixou bem claro que se arrepende dessa mudança, que achou que, assim, a opinião dele à época era uma opinião que também, obviamente ele é presidente, ele tomou essa decisão junto com quem estava lá, no caso era o Rui Costa, o executivo, e o Rafinha, que já estava trabalhando como coordenador, como gerente e tal, mas essa decisão foi tomada em conjunto e hoje o Macis entende que foi um erro, né? Foi um erro. Uhum. Então, assim, mas a discussão do São Paulo é muito maior. Uhum. E o São Paulo, sim, de candidato a brigar, ganhou do Flamengo, engatou uma sequência e chegou a ser líder do campeonato. Hoje, 9ª colocação. E aí você olha o mês de agosto que vai ser do São Paulo, é desesperador. O próximo jogo é só o Flamengo do Maracanã, que meteu 4 lá, o Pedro tá jogando muito lá na Chapecoense. Tem um time totalmente completo aí no Flamengo também, né? Vale lembrar isso. Sim. Que tá voltando agora da data FIFA. Nossa, que loucura, Hernão. Rapaziada boa, mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas no mercado da bola do maior clube do Brasil. Claro que falamos realmente do Tricolor Paulista. Então desde já peça seu like, se inscreva no nosso canal. Ative também as notificações para você receber as principais informações do mercado da bola. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui! Valeu!